Para ler. Comer, comer, página 21 a 23. Comer, comer. Que delícia que é comer, hein? Então vamos lá, na página 21. Para ler. O que você mais gosta de comer? Já parou para pensar? Já fez uma lista? O que será que eu gosto mais de comer? Eu gosto de comer muita coisa. Vou falar fruta, você não vai acreditar. Sabia que eu adoro banana? Acho banana delicioso, mas eu gosto de outras frutas também. Gosto de morango, gosto de jabuticaba, gosto de melancia, gosto de mexerica, gosto de maçã, de abacaxi. Acho que quase todas as frutas. E você? Você se alimenta direito? Nós vamos estudar um pouquinho sobre alimentação. Hoje esse capítulo vai falar sobre alimentos e receitas. E vamos começar com Guia de Alimentos. Experimente comer com os olhos. Na hora da refeição, olhe bem para os alimentos. Um prato de comida bem colorido é mais nutritivo, bonito e gostoso. Cada tipo de alimento traz em si substâncias que ajudam a manter nosso corpo ativo e sadio. A diversidade de cores dos alimentos sinaliza a presença de diferentes nutrientes e a variedade é essencial para uma boa alimentação. Então, nesse pedacinho, a gente viu que quanto mais colorida é a comida, mais saudável é a chance de você estar se alimentando. Só que não pode se esquecer do que é corante natural da natureza e corante artificial. Os alimentos coloridos artificialmente fazem muito mal. O ideal é comer coisas da natureza com cores diferentes em cada refeição. Tente comer com a cabeça. Comer com a cabeça é pensar sobre o que e quanto se come. Explore todos os seus sentidos, mas saiba que há diferença entre comer e se alimentar. Aprenda a escolher alimentos nutritivos e a comer bem, sem gastar muito. Então, aqui está dizendo assim, que quando a gente come, a gente tem que pensar se é ideal a gente comer aquilo ou não. E outra, quanto é a quantidade? A gente não pode comer muito, a gente tem que comer pouco. E o que é a qualidade? Comer comidas mais naturais possíveis. Aprecie os sabores. Como valorizar o sabor dos alimentos e evitar que todas as refeições pareçam sempre iguais? Deus fez aí, você pode ver esse coração cheio de alimentos diferentes, com cores e sabores diferentes. Mas e por que algumas vezes a gente come e a comida tem sempre o mesmo gosto? Todos os alimentos têm um sabor característico, alguns muito suaves. Adoçar ou salgar muito esconde o sabor original dos alimentos e torna tudo muito parecido. Escute as histórias sobre os alimentos. Associar comida gostosa somente aos alimentos industrializados é um engano que pode significar uma grande perda cultural. Cada região do Brasil, pode ver o mapa aí ao lado, ó, tem as suas receitas para preparar os alimentos tradicionais de forma saborosa e valiosa. Ouvir as histórias dos mais velhos, saber o que comiam e conhecer os segredos das receitas antigas é uma experiência rica e saudável. Sinta o cheiro dos alimentos. Antigamente, as refeições eram preparadas lentamente. O cheiro dos alimentos ia entrando pelas narinas e acordando o estômago. Hoje, o tempo é mais curto e os alimentos industrializados entraram no mercado com forte participação da propaganda, definindo um novo modo de se alimentar. Mesmo com pouco tempo, há dias ou horários em que se pode preparar ou consumir uma boa refeição caseira e apreciar
todos os cheiros. Olha, é um fogão de lenha, onde muitas pessoas do interior cozinham e é uma delícia, né? Você gosta de comida assim, feita no fogão de lenha? Eu acho fofa demais e deliciosa. Trocando ideias da página 22. Na leitura do texto, quais informações foram importantes para você e que podem ser aplicadas em seu dia a dia? Então, eu vou ler os subtítulos para a gente lembrar. Ó. Experimente comer com os olhos, tente comer com a cabeça, aprecie os sabores, sinta o cheiro dos alimentos e escute as histórias sobre os alimentos. Então, nesse primeiro grupo aqui, fala para a gente prestar atenção no alimento, na cor do alimento, que quanto mais colorido, mais saudável. Nesse segundo, está dizendo para a gente pensar o que vai comer e quanto comer, porque às vezes a gente se empolga e come demais, isso não faz bem para a saúde. Aqui está pedindo para a gente não usar nem muito sal, nem muito açúcar, porque esses dois ingredientes deixam as comidas quase todas com o mesmo gosto, além de não fazer bem para a gente. E aqui está estimulando a gente a voltar ao hábito de fazer a comida de uma maneira mais normal, sem ser tão industrializada, para a gente sentir o cheiro e ficar com vontade de comer. E por último, está falando para a gente ouvir como que as pessoas faziam a comida nos tempos passados. O vovô, a vovó, às vezes os pais também, os tios, para a gente não perder essa cultura que é a alimentação. Você concorda com a recomendação do autor em relação aos alimentos industrializados? É essa parte aqui, ó, que fala que muitos alimentos industrializados chegaram por causa da propaganda. Você concorda? Eu concordo, porque muitos alimentos industrializados têm ingredientes que não são tão bons para nós. Eles mais do que maqueiam aquele alimento e dão para a gente quase como se fosse uma ração. E a gente cai nessa, né? O que você acha? Isso é uma opinião pessoal. Página 22. Por dentro do texto, pense e responda qual é a finalidade deste texto. Finalidade é para que fim, para que serve um texto desse tipo? Então pensa, é um texto para vender alguma coisa? Não. É um texto para te ensinar? Sim. Então, olha lá, ó. O objetivo do texto Guia dos Alimentos é instruir e trazer informações sobre hábitos saudáveis da alimentação por meio dessas dicas, tá? Letra B. Quais hábitos de saúde o texto incentiva? Então, o texto incentiva uma alimentação saudável, equilibrada e que valorize a história e a cultura dos povos. Por isso que ele fala para a gente ouvir os adultos, né? E tentar comer comida mais caseira possível para incentivar uma alimentação saudável e equilibrada que tenha história e nossa cultura. Letra C da página 22. Segundo o Guia de Alimentos, relacionar comida gostosa somente com alimentos industrializados pode ser um problema? Você lembra que ele fala isso? Que se a gente pensar que comida gostosa é só que vem da indústria industrializada, a gente pode estar tendo um problema muito sério. Converse com seus colegas sobre esse tema e escreva um parágrafo expressando sua opinião. Eu vou dar uma sugestão, mas se você preferir, você pode mudar algumas palavras desse texto, tá bom? Eu pensei assim. O texto explica que cada região do país tem uma forma tradicional de preparar a comida. Consumir somente alimentos industrializados pode significar uma grande perda cultural, com receitas, ingredientes secretos, dicas especiais. Eu acho isso. Por exemplo, até mesmo da maneira de fazer arroz. Dependendo do estado que você tá, você faz o arroz ou o feijão de forma diferente. E cada um com seu sabor gostoso. Então, se a gente só compra pronto, a gente perde essa cultura de receitas, ingredientes secretos e dicas especiais. Página 22 ainda. Em cada parte do texto,
Pinte uma frase que combine com o subtítulo. Lembrando que o título é esse, Guia dos Alimentos, e subtítulo é isso daqui, ó. Experimente comer com os olhos, tente comer com a cabeça, aprecie os sabores, sinta o cheiro dos alimentos e escute as histórias sobre os alimentos. Então, tem que ser uma frase, né? Eu separei pouco, mas você pode ampliar. De cada texto que combine. Então, aqui, como que é? Experimente comer com os olhos. Eu separei esse, ó. Na hora da refeição, olhe bem para os alimentos. Você acha que tem outra? Eu achei que aqui, olhe bem para os alimentos, tem a ver com esse título. Nesse segundo, tente comer com a cabeça. Então, eu escolhi isso, ó. Com a cabeça a pensar. Aqui embaixo, aprecie os sabores. Olha aqui, ó. Valorizar o sabor. O outro. Cheiro dos alimentos. Aqui, o cheiro dos alimentos e entrando pelas narinas. Você tem outro que você gostou? Aqui. Escute as histórias sobre os alimentos. Eu coloquei a parte de baixo aqui, ó. Ouvir as histórias dos mais velhos sobre... Eu gostei desses trechos para combinar com o subtítulo. E você? Me conta. Número 3 da página 22. O que o texto quis dizer com comer com os olhos? Que eu saiba, meu olho não tem boquinha. E o teu tem? É, porque não é isso que quer dizer, né? É apreciar os alimentos pelo olhar, observando cores e formas. Por isso que a apresentação de um prato é tão importante, porque além da boca, do cheiro, a gente também vê e se interessa pelo jeito da comida. E comer com a cabeça? Eu tenho uma boca na cabeça, mas não é bem isso que tá falando, não. Olha o que tá falando. Pensar sobre o que se come e escolher os alimentos mais nutritivos. Então, não só pelo sabor, mas escolhendo, pensando, decidindo o que é melhor e mais nutritivo. Por que o autor escolheu usar essas expressões? O que você acha? Isso é uma resposta pessoal. Mas, na verdade, comer com os olhos, comer com a cabeça são expressões que eu mesmo já ouvi em outros ambientes, assim. Talvez você que ainda é um pouco novinho não tenha escutado, mas eu já ouvi. Então, o autor pensou nisso, de você escolher no visual e no pensamento. E você, como que você pensa? Você vai responder aí porque é uma resposta pessoal. Número 5 da página 23. De acordo com o texto, explique como os alimentos eram preparados antigamente e são preparados atualmente. Antigamente é o passado e atualmente é no presente. Então, até eu mostrei um fogão de lenha, né? Com a comida sendo preparada lentamente. Então, olha lá. Antigamente, as refeições eram preparadas lentamente. E como são preparados atualmente? Os alimentos são comprados prontos, pois as pessoas não têm tempo de cozinhar. Hoje, o tempo é mais curto. Página 23. Quais são as vantagens e as desvantagens dessas mudanças? Dessas mudanças está se referindo à forma de fazer os alimentos, que antigamente era devagar e que hoje em dia é rápido. Então, olha lá, a criança está comendo aqui uma salada muito bonita, ela está de parabéns. Alimentar-se de forma saudável é coisa só para adultos? O que você acha? Agora, na página 23 ainda tem um investigue que você precisa fazer, tá bom? No Guia de Alimentos, você aprendeu que cada região do Brasil tem suas receitas para preparar os alimentos tradicionais de forma saborosa e culturalmente valiosa. Entreviste uma pessoa de mais idade da sua região e pergunte sobre os alimentos e as receitas que revelam a cultura do lugar onde vocês moram. Então, pode ser a vovó, o tio e pode ser por telefone, tá bom?
que a gente está em pandemia, você pode ligar e perguntar qual é a comida que você acha que tem mais a cara aqui da nossa cidade. Um beijo e até a próxima aula!